Meus amados irmãos, a paz de nosso Senhor Jesus. Hoje nós estamos iniciando, oficialmente o nosso curso de Hebraico Bíblico. Gostaria desde já de agradecer a cada um dos irmãos que estão se esforçando, para participar desse curso, visto que esse curso será de grande elevo e de grande crescimento ministerial para a vida de cada um dos irmãos. Então, eu fico muito grato a Deus pela vida de cada um daqueles que têm participado, porque, na verdade, quando nós ensinamos, nós temos uma grande oportunidade também de estar aprendendo cada vez mais e mais. Então, ainda que os irmãos sejam beneficiados, eu serei também muito mais beneficiado, porque quando nós colocamos para fora o nosso conhecimento, nós conseguimos muitas das vezes absorver melhor e também começamos ali a nos deparar com situações que fazem com que nós estejamos ainda mais preparados para aquelas situações, Então a gente sabe, a gente que ensina a palavra do Senhor, que os ensina, que seja num culto de ensino ou até mesmo numa lição de escola dominical, nós sabemos perfeitamente que quando nós ensinamos, nós também aprendemos, Até porque quem ensina não sabe tudo, é um eterno estudante, digamos assim, Nós começamos a estudar aqui na Terra, mas continuaremos por toda a eternidade aprendendo e aprendendo, Porque a palavra de Deus é uma fonte inesgotável de conhecimento e as coisas espirituais também são coisas tremendas, Então nós vivenciaremos isso, na eternidade e veremos coisas grandiosas, aprenderemos muitas coisas, Porque reinaremos eternamente com o Senhor. Amém? Então que Deus abençoe grandemente a cada um dos nossos amados irmãos. Aqui eu estou com a apostila, do curso de Hebraico Bíblico, que os irmãos já adquiriram. E aqui o nosso curso, esse curso que eu estou desenvolvendo, ele visa dar uma boa base do hebraico bíblico para que cada um possa continuar desenvolvendo o estudo do hebraico. É uma língua tremenda, Nós vamos estar falando um pouco da história aqui do idioma nessa introdução e vamos tentar esclarecer algumas possíveis dúvidas ou até algumas outras questões, e também pelo meio de comunicação nosso, que é o WhatsApp, ou até mesmo meu WhatsApp privado, particular, os irmãos poderão também estar entrando em contato comigo. Então vamos fazer a leitura aqui da história do idioma hebraico. Eu gostaria aqui de mostrar, nós temos alternativa, eu coloquei aqui no quadro curso de hebraico bíblico, ou Tanar, que é uma palavra em hebraico, na verdade é até um acrônimo, que é a junção das letras de 3 palavras, que representam as 3 seções da Bíblia hebraica. A letra T de Torá, a letra N de Neviim, que é profetas, e a letra KR, que seria aqui no caso a inicial do nome Ketuvim, que significa escritos. Então, lei, profetas e escritos. Aí, juntando as 3 palavras, no hebraico vai formar esse intitulativo, que é o Tanar, Então, tem essa alternativa, de nós estarmos falando o hebraico bíblico ou o hebraico do Tanar, Isso é para informação dos nossos amados irmãos. Amém? Então vamos estar aqui falando um pouco da história do idioma hebraico e provavelmente eu vou ter disponibilizado ou já terei disponibilizado para os irmãos um vídeo onde eu dou uma explicação breve até sobre uma expressão que, se não me engano, é Leshon Kodesh, que é o hebraico bíblico, ou Leshon HaKodesh, é uma das 2 expressões em que eu falo um pouco sobre a língua hebraica também, a história do idioma hebraico. Então aqui, esse é um texto que eu tirei do livro de tese do Dr. Edson de Faria Francisco, que ele diz dessa forma: este idioma, denominado de Ivrit, é uma língua semítica norte-ocidental, pertencente ao grupo cananeu,
surgida na Palestina, entre o Rio Jordão e o Mar Mediterrâneo, durante a segunda metade do segundo milênio antes de Cristo. As línguas semíticas norte-ocidentais que possuem parentesco com o hebraico são o aramaico, o hebraico samaritano, edomita, moabita, o garítico, fenício e púnico. Segundo os eruditos, os antepassados dos israelitas eram arameus, como sugerem os textos bíblicos de Gênesis, capítulo 25, versículo 20, 28:5, 31:20 e 24, e Deuteronômio, capítulo 26, versículo 5. Após as tribos se estabelecerem em Canaã, durante o segundo milênio antes de Cristo, abandonaram o aramaico para adotarem a língua dos cananeus, isto é, o cananita, do qual surgiu posteriormente o hebraico. Na própria Bíblia hebraica, o idioma é designado pelos seguintes nomes. Aqui, irmãos, eu deixei o texto, né, aqui a palavra em hebraico, deixei na frente também transliterado, né, para os irmãos terem uma noção de como se pronuncia, que é Sefat Kenan, Sefat Kenan, a língua de Canaã. Confere Isaías capítulo 19, versículo 18, e Yehudit, que significa judaico. Confere 2 Reis capítulo 18, versículo 26, 28, Isaías 36, 11, 13, 2 Crônicas capítulo de número 32, versículo 18, e Neemias capítulo 13, versículo de número 24. Na época de dominação grega sobre a Palestina, cerca do século IV e II século a.C., a língua era denominada como hebraís ou como hebraique. Nós temos a transliteração também dos dois termos, que significam aí hebraico. No período de domínio romano, cerca do segundo século a.C. ao segundo século depois de Cristo, era chamada de Ivrit, que significa hebraico, ou de Lashon Ivrit, que significa a língua hebraica, pelos próprios judeus, e de Hebraeum, ou de hebraicos em latim. No período de desenvolvimento da literatura talmúdica, que seria no caso a elaboração do Talmud, muito conhecido, né, pelo pessoal que às vezes gosta de estudar um pouco, né, o compilado das leis e tradições orais dos judeus, cerca do terceiro século até o sexto século, era denominada de Leshon HaKodesh, que significa a língua sagrada, pelos rabinos tanaítas, que eram os rabinos ali da época da elaboração do Talmud. Na Massorá, os massoretas também denominavam a língua como Leshon Kodesh, que literalmente significaria a mesma coisa, né? Língua sagrada, porém, que nós temos a definição de hebraico bíblico. Os períodos principais são, nós temos aqui o hebraico arcaico, que seria o hebraico mais antigo, né? Que aqui cerca do século 13 até o século 10 a.C. Nós temos o hebraico pré-exílico, que aí vai de cerca do século 10 até o sexto século a.C. Depois nós temos o hebraico pós-exílico, com a influência da língua aramaica, né? Inclusive depois do exílio babilônico, um certo tempo depois, aproximadamente no terceiro século a.C., né? Estudiosos dizem que o hebraico ele se apropriou ali do alfabeto, né, do Aleph Bet aramaico. Então, por isso nós vemos que quando se faz um estudo também da língua do aramaico bíblico, nós percebemos que as letras são exatamente as mesmas coisas, com um formato mais quadrático, conforme nós já temos aqui também. É esse formato que nós estaremos também estudando. Depois nós temos aqui, né, o hebraico dos manuscritos do Mar Morto, cerca do século II antes de Cristo e II depois de Cristo. Nós temos também o hebraico rabínico, também denominado como hebraico talmúdico ou hebraico mishnaico, que aqui, né, é designado como Leshon Chachamim. Leshon Chachamim significa a língua dos sábios, né, língua dos sábios, que cerca do século II
depois de Cristo até o século X depois de Cristo. Nós temos também o hebraico medieval, cerca do século X até o século XV, e hebraico moderno, que vai aí desde o século XVI em diante. O hebraico moderno também possui a forma cursiva, que eu até fiz aqui um comentário que eu estaria também apresentando o hebraico cursivo, né? A letra cursiva que geralmente é mais usada ali à mão, né? E nós temos aí em correspondências, em textos, né, em placas mesmo, em Israel, o hebraico quadrático, que é o hebraico do Tanar. Então aqui, continuando, a fase moderna é caracterizada principalmente pelo renascimento do hebraico como língua falada, tendo em Eliezer ben Yehudá, de 1858 a 1922, um judeu de origem lituana, seu maior defensor e idealizador. O hebraico dos três primeiros períodos, que é do período arcaico, pré-exílico e pós-exílico, está presente na composição da Bíblia hebraica. Então aqui nós vemos que todos esses três períodos, né, primitivos, arcaico, que seria o alfabeto até mais antigo, ele seria o primeiro, né, basicamente ali, né? Depois nós temos ali o para-hebraico, que eu acredito que também vou estar apresentando, né, aos irmãos, e também aí nós temos o pós-exílico, que seria exatamente esse hebraico aqui que nós estamos estudando, cujo alfabeto ali ele é chamado de empréstimo do aramaico, aramite. Então, nós vemos aqui que o Edson de Faria Francisco, ele é bem claro, apresenta aqui esses pequenos detalhes. É claro, se a gente for aprofundar um pouco mais na história, né, da origem do idioma hebraico, nós vamos ver muitas questões, né? A gente vê aqui que deixa muito claro que o hebraico, ele surge, né? O hebraico, ele é proveniente da língua cananeia. Então, as línguas semíticas têm muita coisa em comum, né? Na fonologia, no som, alfabeto, né? E muitas outras questões. E o alfabeto, pelo menos o primitivo, depois, com o decorrer do tempo, com o passar do tempo, né, a língua vai sendo desenvolvida, vai passando por um processo ali de transformação, né, às vezes com influência de um e de outro. Inclusive, por exemplo, o hebraico moderno hoje, ele possui termos que se encontram na Bíblia hebraica, cujo significado nos dias de hoje, dentro do idioma do hebraico moderno, o significado é outro. Existem palavras novas, né, que consequentemente, com o passar do tempo, né, existem certas palavras que a gente não encontra no Tanar, na Bíblia hebraica, né? Por exemplo, computador, bicicleta, né, carro, né, como nós temos aí, ônibus, por exemplo, né? Nós temos aí certas coisas que não se encontram aí na Bíblia hebraica. Então toda a língua desenvolve. Nós vemos que algo bem interessante que Eliezer ben Yehudá, ali, né, no século XIX, século XX, fez esse trabalho que a maior vontade dele era ver o povo de Israel falar o hebraico. Na verdade, o hebraico era usado, né, na liturgia, nas orações, porém não era uma língua oficial do Estado de Israel, né? Quando nós vemos ali em 1948, se não me engano, 14 de maio, quando é decretada ali o novo Estado de Israel, né, Medinat Israel, nós vemos que a língua, esse trabalho que Eliezer ben Yehudá fez, né, Eliezer, filho de Judá, ele fez um trabalho tão interessante que antes mesmo, parece que, né, a gente viu um mover de Deus aí também, né? Porque ele começa com esse desejo no coração de fazer com que a língua hebraica venha voltar a ser falada pelo povo judeu, porque aquilo, de certa forma, né, nós sabemos que cada povo tem a sua língua, tem a sua cultura, né? Então, por mais que o hebraico era usado na liturgia, era usado nas orações, usado na leitura do texto bíblico hebraico, né, nós vemos que essa predisposição de Eliezer para tornar o idioma oficial do novo Estado de Israel, né, Eliezer ben Yehudá,
ele morre antes, porém a gente vê ali que logo adiante o povo começa, né, principalmente os jovens, eles começam a adotar, né, isso, esse sonho, essa, digamos assim, esse projeto no coração de Eliezer, que era falar o idioma, tornar ali, né, o povo judeu um povo com uma língua própria, né? Ou seja, com uma identidade própria, com uma língua, com uma cultura. Então nós vemos ali que por tanto tempo eles permaneceram dispersos ali, né? Nós vemos ali aproximadamente ali no ano 70 depois de Cristo, depois nós vemos, né, a primeira revolta dos judeus, depois ali a revolta de Bar Kokhba, né, durante aquele período de 3 anos ali de briga, né, a gente vê que o povo judeu por muito tempo foi ali massacrado e reagiram e tudo mais. Então a gente vê que o povo se espalhou, mas o que manteve a língua viva foi exatamente, né, a liturgia, as orações que eles mantiveram ali, independente de qual lugar eles estivessem, qual país eles estivessem. Nós vemos ali que o que ajudou, o que fez com que eles permanecessem com a língua, né, viva, foi exatamente, né, essas questões do judaísmo, né? Então, algo também que eu acho interessante de falar aqui, que depois eu vou estar disponibilizando para os irmãos no grupo um pouco da história dos maçoretas. Quero aproveitar esse gancho aqui. Os maçoretas são um grupo de judeus. A palavra maçoreta vem de maçorá, que significa tradição. Então os maçoretas eram ali homens, né, escribas judeus, digamos assim, né, que tiveram ali o trabalho, tiveram ali esse desejo no coração de desenvolver um sistema de vocalização, né, que nós chamamos de sinais maçoréticos ou de vogais maçoréticas, né? Como o texto bíblico hebraico, ele antigamente não tinham esses sinais maçoréticos, né, que são às vezes um sinal em cima da letra hebraica, dentro, embaixo e assim por diante. Nós vemos que para que a língua não deixasse de ser falada e a preocupação deles com a leitura correta do texto bíblico hebraico fez com que eles desenvolvessem esse sistema de vogais, né? Então nós vemos ali que existiam 3 tipos de sistema, né? O sistema babilônico, o sistema palestino e o sistema tiberiense, né? Nós vemos que o tiberiense permaneceu, eles trabalharam aí praticamente simultaneamente, né? Esse trabalho dos maçoretas começa aí logo após o término, né, do Talmud, desse compilado de leis orais do povo judeu. Então ali cerca do século VII até o século X eles fazem esse trabalho de desenvolver, né, esses sinais maçoréticos, as vogais maçoréticas, né, que nós também estaremos estudando. Duas famílias trabalharam, né, firmemente em cima desse trabalho de criação do sistema de vogais, né? Nós temos aí a família, né, dos Ben Naphtali, né, os filhos de Naphtali, né? Nós temos aí a família também Ben Asher. Então, essas duas famílias, elas trabalharam firmemente para desenvolver esse sistema e nós vemos que foi extremamente importante o texto bíblico hebraico com os sinais maçoréticos também para que a língua hebraica pudesse renascer, né, ali, para que o povo de Israel tivesse de novo essa identidade, uma língua, uma cultura e ali um lugar de estabelecimento. No caso, né, o moderno Estado de Israel foi decretado ali no ano de 1948. Então, nós vemos que essas questões são bem interessantes, né, nós conhecermos para entendermos a motivação correta dos maçoretas em transmitir a forma que era pronunciada as palavras. Eles criaram esse sistema, não inventaram um sistema para inventar pronúncias de palavras, não. Eles trabalharam em cima da pronúncia que já existia, então eles desenvolveram esse sistema de vogais para transmitir, né,
essa tradição de leitura do texto bíblico hebraico, né, e registrou isso, ou seja, determinada palavra em hebraico. Por exemplo, quero pegar aqui uma palavra rapidamente. Vou pegar uma palavrinha básica aqui. Por exemplo, a palavra vou apagar isso aqui. Por exemplo, essa palavra aqui. Como os judeus, sendo que o idioma e o alfabeto hebraico não tem vogais, são 22 consoantes, somente consoantes, como eles iriam identificar a pronúncia correta desta palavra no hebraico? Então nós temos aí, existiam aí algumas letras que tinham a função de, durante um certo tempo foi desenvolvido um sistema onde eles usavam algumas letras para aí representarem determinadas vogais. A gente vai estar num próximo vídeo falando um pouco sobre isso também. Então, esse sistema, antes desse sistema ser criado, nós tínhamos praticamente, né, os judeus tinham praticamente uma única forma de se saber a correta pronúncia desta palavra. Qual era, né, essa forma de saber a pronúncia da palavra? Tradição. Então isso era passado de pai para filho. Qual que é a pronúncia dessa palavra? O filho aprendia ouvindo o pai falando e consequentemente também lendo o texto em hebraico. Nós temos aqui a palavra Bereshit, né? Depois que os maçoretas desenvolveram o sistema de vocalização maçorética, né, que recebe o nome deles, houve basicamente isso aqui, ó. Esses sinais foram criados justamente para transmitir uma tradição de leitura. Por exemplo, como que eu sei a pronúncia desta letra, né? Desta letra que é a letra Bet. Aqui a gente vai ler ela como a letra B, por exemplo. Nós temos aqui embaixo uma semivogal, né? Nós temos uma semivogal, então aqui a pronúncia é B. Depois nós temos aqui a outra letra, né? Cuja pronúncia aqui vai ser Re. Então B, Re. Nós temos aqui, né, no finalzinho mais uma parte desta palavra que é Shit. Então Bereshit. Né? Então Bereshit. Bereshit significa no princípio, literalmente falando, né? É no princípio ou em princípio. Mas isso a gente vai estar estudando também numa próxima oportunidade. Então basicamente é isso que eu gostaria de deixar aí para os irmãos, para não estender ainda mais a aula. A gente vai estar fazendo outro vídeo para poder explicar um pouco mais sobre alguns detalhezinhos da pronúncia dos judeus antes do sistema de vogais maçoréticas. Amém? Deus abençoe a vida dos irmãos poderosamente, em nome de Jesus, e uma ótima noite a todos.